nome é Gerson Linhares, eu sou educador, sou turismólogo, sou guia de turismo, faço um trabalho de pesquisa e trabalho com a educação patrimonial aqui em Fortaleza há cerca de 27 anos. A gente tem um destaque no Museu do Ceará, que é um destaque importante, que é a figura de um personagem popular que chegou aqui em 1915, oriundo do interior do estado. Ninguém sabe precisamente qual foi o município que ele se originou, que ele veio com um grupo de retirantes. Em 1915, a cidade de Fortaleza era uma cidade pacata, tranquila, e surge, inesperadamente, esse grupo de retirantes com um caprino, com um bode. E esse bode logo chamou a atenção, principalmente dos frequentadores da Praça do Ferreira. E logo ele foi adquirido por um senhor que morava na antiga Praia do Peixe, hoje chamada Praia de Iracema, Esse senhor chamado Magalhães Porto, ele trabalhava, ele tinha uma empresa, ele era representante de uma empresa aqui em Fortaleza, chamada Rosbeck Company Brasil. E ele trabalhava com peles, com couros de animais, E logo ele gostou do bode, se apaixonou pelo bode e adquiriu o bode desse grupo de retirantes. E esse bode, com certeza, virou o símbolo da empresa, virou o símbolo ali da Praia de Iracema e do centro histórico. Por quê? Porque ele criava praticamente o bode solto. E ele fez uma amizade muito forte com esse bode. Então, toda vez que o proprietário do bode, o seu Magalhães Porto, vinha visitar a Praça do Ferreira, aqui o centro histórico de Fortaleza, o bode o acompanhava. Então, nessa ida e vinda, o bode começou a se destacar entre os cidadãos de Fortaleza. Interessante que o bode era até tido por alguns como cidadão, principalmente pelos boêmios que frequentavam os antigos cafés aqui em Fortaleza. E tinha até defensores, viu? O bode ele tinha grandes amigos, como por exemplo o grande pintor Raimundo Sela. Raimundo Sela era um dos mais fanáticos pela história do bode, E o bode participava com certeza desses momentos de gaiatice, desses momentos de lazer, dos boêmios lá na Praça do Ferreira, onde antigamente existiam os cafés. Então, os cafés que perduraram até a década de 20, principalmente o café Java, do Manuel Coco. Então, esse bode, ele, para esses boêmios e para alguns moradores da cidade de Fortaleza, ele era um cidadão como outro qualquer. Um bode que teve sua origem do interior do estado, representando o sertão cearense, E o bode, ele vivendo entre os cidadãos, ele tinha alguns hábitos que eram interessantes, como por exemplo, entrar em cinemas, entrar em teatros, andava de vez em quando de bonde, porque o trajeto da Praia de Iracema, da Praia do Peixe até o centro da cidade era um pouco distante para ele, e às vezes ele pegava carona. Claro que ao longo da história do bode ioiô, a gente vai ter alguns causos, Fala até que ele foi em reencarnação de um grande boêmio aqui na cidade de Fortaleza. O bode, ele é um personagem muito querido no interior do estado, o Ceará principalmente, que é um dos maiores produtores de caprinos aqui do Nordeste. Então o bode, ele é curioso, o bode, ele é andarilho, o bode, ele gosta de mexer. Tanto é que houve um caos aqui, em 1922, um caos verdadeiro, que quem inaugurou oficialmente o Cine Moderno em 1922, de 1921 para 22, não foi Justino de Serpa, não foi o presidente da época, que era o governador, não foi Godofredo Maciel, que era o prefeito, e sim o bode ioiô, porque foi ele que comeu a fita inaugural do Cine Moderno. E aí surgiu um fato curioso, dele começar a se tornar tão famoso na cidade de Fortaleza, pessoal, teve um fato importantíssimo, que Tino Cunha surgiu, esse grande advogado, esse grande defensor da cultura cearense, passou a divulgar o nome do bode ioiô para postular futuramente a um cargo público. E eis que vem a figura do Quintino Cunha como cabo eleitoral para ajudar na campanha de eleição do bode ioiô para vereador, meu povo. E olha só,
o bode Ioiô, em 1922, foi candidato a vereador, mesmo sem querer, e foi um dos mais votados. Naquela época, as pessoas já estavam descontentes com os modos, né, operantes dos políticos da época. Então, de repente, votar num bode poderia ser uma das saídas, né? E hoje o bode ele é conhecidíssimo nas paragens, não só do Ceará, mas do Brasil inteiro, né? Por esse fato inusitado de um bode ter sido mais eleito em uma eleição para postular o cargo de vereador em uma grande capital como a cidade de Fortaleza. Bom, vamos agora para o bode Ioiô, né? Nos seus últimos anos de vida, né? O bode Ioiô, infelizmente, apareceu morto nas proximidades da Praça do Ferreira. Ninguém sabe qual foi a causa morte do bode. Existem várias brincadeiras que o pessoal faz. Será que se fosse cirrose hepática, porque ele gostava de tomar umas com os boêmios dos cafés? Será que foi crime político, por ele ter sido o vereador, um dos mais votados da cidade de Fortaleza? Será que ele morreu apaixonado, já que ele foi reencarnação do Paulo Laranjeira, desse grande boêmio cearense, né? Ou o bode morreu mesmo de velhice, né? Então fica essa grande dúvida, né? Nós só sabemos o seguinte, que quando o bode morre, o bode vira peça de museu. O bode, ele foi adquirido pela empresa Rosbeck Company Brasil, e a própria empresa Rosbeck Company Brasil doou o bode empalhado para o principal museu do estado do Ceará, que naquela época era o Museu Histórico Antropológico aqui do estado do Ceará. Então, o museu passa a ter uma peça inusitada, que é um caprinho empalhado. Isso é uma raridade nos museus brasileiros e mundiais. Então, o bode passa a ser, né, exposto no Museu do Ceará, né? Mas quando foi na década de 90, quando o museu foi transferido aqui para o Centro Histórico de Fortaleza, para o Palácio Senador Alencar, que é o atual prédio onde situa hoje o Museu do Ceará, o bode ganhou o seu cantinho especial, numa sala com ambiência, com a tonalidade vermelha, que lembra um pouco o sertão do interior do Ceará, lembra o sol escaldante, né? De onde ele partiu, de onde ele veio para a capital. Nós temos o bode lá em destaque. E o bode que chama a atenção de todas as crianças que a gente faz esse passeio de educação patrimonial, quando a gente faz as caminhadas culturais, aqueles passeios históricos. Então, quando a gente leva as crianças para conhecer o Museu do Ceará, a primeira peça que as crianças querem ver, logo de imediato, é o bode Ioiô. Ele virou uma simbologia dessa cultura popular e dessa história da cidade de Fortaleza. O cearense tem um pé no sertão. Quem mora na capital fortalezense tem esse pé no sertão. E o bode é um animal muito querido no sertão, né? Ele é muito esperto, ele é muito engraçado, ele é muito brincalhão. Ele se assemelha um cão, ao cachorro, né? Então ele é muito brincalhão e ele é muito andarilho, ele gosta muito de passear, ele gosta muito de interagir. Então eu creio que o bode Ioiô, ele se destacou por isso. O que é bom lembrar é que esse bode, ao longo dos anos, ele foi estudado por vários pesquisadores. Vários historiadores relatam em seus livros a história do bode Ioiô, como Antônio Bezerra, como o próprio Raimundo Girão, que narra a história do bode como cidadão cearense. Interessante também é que em 2019 o bode vira tema de escola de samba, da escola de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro, onde a escola de samba Paraíso do Tuiuti convida o bode para desfilar na Sapucaí. Olha que interessante. E um desses mestres que teve essa visão veio ao Ceará conhecer a história do bode Ioiô, teve contato com vários pesquisadores, vários historiadores, visitou o próprio Museu do Ceará, né?
e lançou para o Brasil inteiro um desfile inusitado, onde um bode contaria a sua história, um bode contaria a história do povo sertanejo, do povo do Ceará. O nordestino já é excluído por nascença, né? O sertão já é excluído por nascença, né? Nosso Nordeste, que de um tempo para cá tem defendido essa bandeira, e graças a Deus a gente está conseguindo o nosso espaço. O bode traz essa mensagem para a gente, que a gente pode fazer, a gente pode mudar a realidade de um povo, de uma cidade. O bode, na realidade, é uma tradução desse sentimento de pertencimento da história de um povo. O bode faz com que a gente tenha, assim, essa reflexão. O bode trouxe isso para a nossa capital, né? Essa representatividade de um animal puramente nordestino, né? Apesar do bode ter vindo, né? ter sido trazido pelos portugueses, mas o bode se envolveu tanto no nosso clima, e que o bode hoje é como se fosse um animal de raiz, né? Então esse respeito, eu acho que o bode traz essa avaliação da gente respeitar a diversidade, né? O bode é essa coragem, né? É esse retirante que veio do interior do estado e veio ganhar a vida na capital, veio ter uma nova vida, almejando uma nova vida. É isso que a gente tem que levar da história do bode, é que a gente pode sim galgar nossos espaços, independente de ser aqui no Nordeste, no Sul, no Sudeste, não importa. Nós temos esse poder de mudar a nossa vida. Foi o que o bode fez, ele mudou de vida, ele mudou de lugar, mas ele continuou com o espírito dele de guerreiro. É isso, é esse espírito de guerreiro que a gente precisa ter, né? E você sabe, o bode é um dos poucos animais no mundo que não tem medo das coisas. O bode, ele é muito aguerrido. Ele é muito aguerrido. Então essa persistência, né? Então é isso, o bode é esse símbolo de reverência popular, aqui do Ceará moleque, mas o bode, antes de tudo, é esse espírito guerreiro, né? De mudanças, de procurar mudanças, boas mudanças, é isso que a gente quer. Daí surgiu uma grande ideia, por que não fazer um museu, um espaço, um memorial, uma exposição contando a história desse bode? Foi daí que a gente teve a ideia de fazer o Museu do Bode Oiô, que vai ser instalado aqui no Centro Histórico de Fortaleza, né? E que a gente tem um carinho muito especial, só que é um museu construído por várias mãos. Então a gente vai ter a visão do fotógrafo, do artista plástico, do cordelista, do historiador, do geógrafo, do artesão que vai produzir peças. Nós vamos estar gerando empreendedorismo sociocultural e ambiental. Vamos estar trazendo a história do caprino, do Nordeste brasileiro. Vamos estar envolvendo também os municípios que cuidam da caprinocultura aqui no Ceará. Então vai ser um museu com esses múltiplos olhares, onde o bode ele vai ter dois momentos bem definidos: o bode no sertão, o bode na capital e o bode no Rio de Janeiro. Imagine que a gente vai bodejar muito, viu, esse ano. Pode ter certeza, contando essa história para as crianças, né? Em um espaço bem arborizado e um espaço onde a gente vai trabalhar muito esse lado lúdico, e através de teatro infantil, de contação de história e da visitação ao próprio equipamento, que vai ter esse olhar, como eu já disse, um olhar de várias pessoas e feito por várias mãos. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e lembrar que, se você desejar que a gente vá à sua escola, vá contar um pouquinho dessa história e que a gente leve a nossa exposição itinerante sobre a história de Fortaleza do Bode Oiô, pode contar com a gente, comigo e com o mascote Bode Oiô. Um forte abraço a todos.